Bom, pessoal, então, falando do nosso tema, se tudo mudar. Guardar no seu coração, se tudo mudar, não esqueça quem você é. Porque geralmente quando as coisas mudam, a gente esquece quem a gente é. Quando as coisas mudam, a gente pode até esquecer de onde a gente veio. Quando as coisas mudam, a gente esquece de coisas que a gente nunca podia ter esquecido. Quando as coisas mudam, a gente às vezes esquece da nossa história. Às vezes esquece que as lições que a gente aprendeu, elas podem ser usadas como experiência, para que possa repetir coisas boas e a gente possa evitar os perigos e os riscos. É uma coisa interessante sobre quando nós olhamos para esse esquecer quem você é, porque quando nós olhamos para o que a Bíblia apresenta para a gente tem sempre alguém esquecendo quem ele é. Por exemplo, a gente tem a história de um profeta, e esse profeta é famoso. Ele é famoso porque é quase aquela história do inconsciente coletivo, né? Se a gente fala o nome, todo mundo já começa a contar a história. Se a gente fala do profeta Jonas, logo você lembra, Jonas é aquele cara que foi engolido por um peixe. Eu sei, tem gente que não acredita na Bíblia, mas é o seguinte, eu tenho certeza que tem um montão de coisa que você não acredita, mas você lê. Então, se você que está aqui com a gente, está ouvindo a gente, e você ouviu alguém dizendo que a Bíblia não é tudo que está lá que importa, não é tudo que está lá que a gente tem que ler, não é tudo que está lá que é verdade. Mas eu acho que você lê um montão de coisa que não é verdade, está tudo bem. Então eu quero desafiar você a mesmo que você considere, tem alguma coisa que eu não consigo aceitar. Leia da mesma forma. Te desafio a fazer isso. Uma vez que você está lendo um monte de jornal, um monte de revista e até um montão de coisa de comentário aí que talvez você não acredite, nem pense desse jeito, mas você lê mesmo assim. E tem algumas pessoas, é interessante pensar nisso, tem algumas pessoas que sobre a leitura da Bíblia, que a única vez, ou a última vez que você leu faz 10 anos, faz 15 anos, faz muito tempo. Eu te desafio a você mudar um pouco essa história, trazer para mais perto, né? Para uma leitura que você fez semana passada, uma leitura que você fez hoje. Eu quero desafiar você a fazer isso. Eu vou ler só um pedacinho aqui, e aí você pode ler o contexto todo depois desse mesmo capítulo que a gente vai ler hoje. Mas, falando desse profeta, que ele é um desses profetas que você fala, mas ser engolido por um peixe, né? Ser engolido, tem um montão de gente que vai ficar considerando aí, será? Bom, a história mostra pra gente que é possível isso, né? Alguém ser engolido por um peixe. Tem alguns animais marinhos que podem engolir uma pessoa. Mas esse homem passa por isso justo porque ele esquece quem ele é. Deus fala para ele, né? Deus dá um recado para ele, você precisa ir para tal lugar. Ele resolve que ele não vai para aquele lugar e não vai falar aquilo que Deus disse que ele devia falar. Só que ele era um profeta, ele tinha que fazer isso. Porque se ele é um profeta e ele fala para as pessoas aquilo que Deus conduz ele a falar, então ele esqueceu quem ele é. Ou ele abriu mão de quem ele era. Então, se tudo mudar, não esqueça quem você é. Se tudo mudar e as coisas, das certezas que nós temos, é que as coisas mudam. É que as coisas acontecem. Em algumas coisas a gente fica com grande expectativa esperando que aconteça. Expectativa de ter alguém para dividir a vida, expectativa para muitos, né, expectativa de ter filhos, né? Adriana e eu, a gente sempre teve expectativa de ter filhos. E a expectativa de como eles vão encarar a vida, essa é a expectativa. A gente sabe que isso vai acontecer, mas tem algumas coisas que a gente não está esperando que aconteça dessa forma. Tem sempre alguma surpresa, sempre alguma coisa. Se tudo mudar, não esqueça quem você é. É isso que eu quero falar para você hoje. Mas, ainda nesse campo de não esquecer quem você é, então eu posso não esquecer quem eu sou, mas eu tenho que saber bem aonde eu estou, né? E
tem hora que parece que é mais fácil. Por exemplo, nesse espaço aqui, né? A gente está num grupo de pessoas que é mais fácil eu me posicionar como cristão, dizer que sou pastor. É mais fácil eu falar isso. É mais fácil eu dizer isso nesse ambiente, é mais fácil eu falar isso no canal do YouTube da nossa igreja, no Spotify da nossa igreja, agora nessa sala aqui. É fácil de eu falar isso, é mais fácil de fazer isso. Agora, tem lugares que isso vai ser mais difícil. Então, onde eu vou ser essa referência? Bom, a Bíblia apresenta algumas parábolas para a gente, mostrando que para a gente ser essa referência. E aí tem algumas formas a gente ler isso. Paulo, quando fala com Timóteo, fala sobre ser soldado, né? E aí isso fica muito mais masculinizado, né? Ser soldado. Para aquele tempo era mais masculinizado. Agora a gente também tem mulheres servindo, né, nas Forças Armadas, mas naquele tempo era muito masculinizada essa ideia do ser soldado. Mas então é mais difícil para as mulheres pensar como ser soldado, era mais difícil para aquelas mulheres que eram aquelas pessoas que ouviram essa primeira fala. Da mesma forma que era difícil para os homens ouvir sobre ser noiva, a noiva de Cristo. Então a referência, tem muitas parábolas para falar sobre a igreja ser a noiva de Cristo, a igreja ser essa referência, né, como parte de que Jesus vai se juntar à igreja, e ler desse jeito para os homens é mais difícil de compreender isso. E até é uma dificuldade hoje, inclusive. Mas a gente vai vendo muitas parábolas nesse sentido, muitas metáforas, né? Eu não sei qual é a tua metáfora predileta e isso quase que não importa muito. Eu vou pegar uma delas hoje, mas prédio, nação santa, família real, sacerdócio real, povo, noiva, corpo. E é importante a gente ter na mente seja qual for a metáfora, ter a certeza de que isso são referências para que a gente use e compreenda melhor aquilo que a palavra quer apontar para a gente sobre ser a referência. Então, Filipenses 2, versículo 14. Filipenses 2, versículo 14, a gente tem a nossa metáfora de hoje. Façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Leve uma vida pura, inculpável, como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão, que não trabalhei inutilmente. Contudo, me alegrarei, mesmo se perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos vocês participem dessa alegria. Sim, alegrem-se. E eu me alegrarei com vocês. É interessante aqui, Paulo está falando assim, eu não quero ter feito o trabalho errado. Eu me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão, que não trabalhei inutilmente. Eu vou me orgulhar disso. Eu li uma história que um homem, ele fez um trabalho, né, como parte do curso dele, do MBA dele, ele tinha que fazer uma resenha de um livro. E ele trabalhou, fez a resenha do livro e gastou tempo para escrever a resenha e tem algumas formas de fazer isso, mas geralmente tem um padrão, né? Os cursos pedem lá a quantidade de páginas, e pede todo o formato, e pede o que precisa acontecer, você coloca a tua opinião pessoal numa parte ou não coloca, então depende do curso, cada curso tem um jeito de pedir a resenha, mas basicamente é um trabalho que faz parte da nota de quem vai conseguir terminar o curso. Bom, li que esse homem trabalhou, fez o trabalho e foi com algum esforço. O livro era grande, muitas páginas, e era o trabalho que compunha a nota principal. E aí ele entregou o trabalho e
recebeu, dias depois, o trabalho de volta. Um monte de risco vermelho escrito F. F é, antigamente, né, no meu tempo, era assim que a gente tinha nota. As notas eram por letras. E em alguns lugares do mundo, as letras que definem a nota. Então, seria alguma coisa como 0. 0. F é 0. Nota 0. E estava escrito uma observação do professor assim: trabalho ótimo, muito bem escrito. Tenho vontade de ler o livro. Mas não era esse livro que era para ter feito a resenha. Trabalho errado. Paulo está dizendo assim: eu não quero ter trabalhado inutilmente. O que acontece é que de vez em quando a gente esquece. Se nós esquecemos quem nós somos, a gente vai trabalhar inutilmente. Não tem algumas coisas que a gente pode esquecer de quem nós somos. Então, pensando nisso, como que a gente pode esquecer quem nós somos? Quase sempre, o esquecer quem nós somos está porque nós não observamos aonde estamos. A gente não observa adequadamente aonde estamos. E o texto coloca aqui, versículo 14. Leve uma vida inculpável, brilhando como luzes resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Então, por que eu esqueço quem eu sou? Eu esqueço quem eu sou porque isso está alinhado com não perceber onde estou. Lembra sempre que você está num lugar de gente pervertida e perversa. Lembra que o tempo todo existe a oportunidade de você se corromper. Existe a oportunidade de você se tornar um com os outros. E você não ser inculpável. E você não ser uma referência. E você não brilhar como um luzeiro. Você não brilhar como uma estrela. Existe o risco constante. E o risco de você fazer isso está completamente ligado a esquecer quem você é. Você era para brilhar. Era para você ser um sinal de esperança. Mas você acaba sendo mais um com os outros. Mais um com todos. Você acaba ali como mais do mesmo. Quando nós olhamos para a nossa cultura, semana passada eu apontei para isso, falando para você ouvir a nossa mensagem, quem não ouviu, né? Quando eu mencionei a questão do comercial do Burger King, a gente deve considerar isso. Porque se nós não considerarmos que nós estamos em uma cultura que é perversa, nós não considerarmos que nós estamos em uma cultura que tem essa gente corrompida, a gente vai ser mais do mesmo. Agora, essa gente corrompida e a perversidade, ela não está lá no Burger King. Ou ela não está nesse jeito que o marketing constrói as coisas. Ela está em tudo. Ela está também na religião, ela está em todos os ambientes, e a gente não esquece quem nós somos. Nós não devemos, se tudo muda, nós não esquecemos quem nós somos, porque nós nos relacionamos com esse mundo. E esse mundo perverso, nós não esquecemos quem nós somos, porque nesse ambiente nós queremos fazer o melhor, no ambiente onde a gente precisa, ora, apontar para a religião, que ela está numa via de morte, numa via de condenação, numa via de arrogância, numa via que não apresenta nada de Jesus, apresenta falta de humildade, apresenta crueldade, apresenta ódio, apresenta linchamento. A gente precisa ser aquele que é luz nesse ambiente, é luz nesse ambiente religioso também. É luz para ser referência para esse lugar onde também pode se apresentar trevas. Pode se apresentar escuridão, pode se apresentar perversidade. Claro que a gente espera que nesses ambientes aconteça menos, o que não quer dizer que não há perversidade. A história mostra para a gente que tem muita perversidade ligada à religião, e a religião sempre, quando se alia a esses modelos de poder, as construções de poder, a gente percebe a perversidade se estabelecendo, a gente percebe a corrupção acontecendo, a gente percebe isso acontecendo no nosso país, isso acontecendo no mundo, e a história mostra isso. Não esquecer, se tudo mudar, a gente não esquece quem nós somos, porque nós temos o desafio de ser o exemplo. E quase sempre você vai dizer, vai ficar muito tentado a buscar um exemplo.
E você vai ser tentado a ter um comportamento quase que infantil. Uma expectativa infantil, um comportamento infantil, acontece demais isso. Esse povo aqui, que estava recebendo essa carta, é uma cidade onde o Império Romano está estabelecido. E essa igreja está na Filipos, essa igreja está sendo plantada, e Paulo escreveu uma carta para eles. Mas lembrando que a primeira igreja, ela aconteceu em Jerusalém. E aquelas pessoas que estavam ali naquele momento onde Jesus estava sendo, nas últimas semanas dele, Jesus estava sendo aclamado, né, no domingo de Ramos, ele estava sendo aclamado, todo mundo aplaudindo, a expectativa de que ele fosse o Messias, e ele era um Messias político, que ia restabelecer a paz e a ordem e fazer com que o povo judeu dominasse, né? Com que o povo lá dominasse, fosse poderoso, e fosse poderoso como se Jerusalém se tornasse uma nova Roma. Era isso que eles queriam, era isso que eles esperavam. Era uma expectativa tão infantil, porque como olhar para aquela situação e ver que as legiões, cada legião romana tinha no mínimo 5.000 soldados e podia ter mais de 10.000 soldados. Essas legiões, elas estavam espalhadas por todo o Império Romano. Como que Jerusalém deixaria de ser aquela pequena, se tornar, né, como Jerusalém se tornaria capital, e o povo judeu se tornaria o povo dominante, sendo que proporcionalmente eles não tinham um exército para vencer sequer uma legião. Expectativa infantil. Expectativa infantil de achar que a gente luta com as mesmas armas que todos lutam. Então lembrar que nós somos luzeiros, somos a referência que esse mundo precisa. E se nós somos a referência que esse mundo precisa, a gente não usa os mesmos meios para alcançar. Então quando a gente olha para essa lógica que as pessoas têm apresentado, que ter uma política moralizante, ter políticos, né, ter uma bancada de políticos que vão implantar a moral à força, que vão fazer pelo poder de lei, fazer com que as pessoas sejam mais éticas e morais. Gente, essa é uma expectativa infantil. O povo será melhor na medida que for mais educado. O povo será melhor na medida que aprender mais, não por força de lei. Não por força de lei. Este mundo é um ambiente de gente corrompida e perversa. A gente não pode estar iludido a esse ponto. E quando nós estamos iludidos a esse ponto, a gente pensa, a gente esquece quem nós somos. E a gente começa a usar os mesmos meios que todos usam. Então a gente começa a achar que ser presidente resolve. A gente começa a achar que ser dono do seu condomínio, dono da sua rua, dono da sua cidade, se você for um ditador, isso vai resolver. Não, isso não vai resolver. No meio dessa geração, não é no meio de um país, não é no meio de uma cidade, não é no meio de um bairro, não é no meio de uma escola, é no meio de uma geração. Isso significa humanidade. No meio de uma geração de gente da mesma faixa etária em diversos países, no meio de uma geração corrompida. Você é parte de um grupo de pessoas que decide não buscar um exemplo, mas ser um exemplo. Não que você se acultura à geração perversa. Porque a gente vê um montão de coisa, vamos dando um jeitinho e vai ficando tudo meio parecido, né? A gente faz tudo igual todo mundo. Não. A gente é mais inteligente que isso. A gente não vai fazer o trabalho errado. A gente não vai fazer um esforço. E no final Jesus vai falar assim, mas eu não pedi para você ficar fazendo um montão de coisa desse jeito. Não era para vocês fazerem uma resenha desse livro. Não era para você fazer uma resenha da Bíblia. Era para vocês viverem. Não era para vocês ficarem escrevendo um montão de coisas sobre isso aqui. Era para vocês viverem aquilo que eu propus para vocês. Era para vocês viverem no mundo, sendo uma referência para essas pessoas. E essas pessoas estão perdidas. Então você vai fazer o trabalho certo e no final você leva nota F. No final você leva 0. Porque você fez uma coisa que ele não pediu para você fazer.
Porque você não foi um símbolo de esperança, você não foi o farol de esperança. Aliás, esse texto aqui, ele está apontando para uma profecia de Daniel, no capítulo 12, versículo 3. Né? Você deixa de ser aquele sinal de que as coisas, apesar de ficarem ruins, você é um sinal de que podia ser melhor. Né? Quando as pessoas buscam uma notícia boa, quando as pessoas buscam uma referência, quando as pessoas buscam uma coisa legal, as pessoas querem falar com você, querem ouvir o que você está falando, querem ler o que você está escrevendo, querem procurar a tua rede social, porque sabem que ali tem um negócio legal, vai ter alguma coisa boa que vai aparecer ali. Não é igual o perfil de todo mundo, ali vai ter uma coisa boa, vai ter uma notícia legal, vai ter um jeito de ver a vida, vai ter uma resposta para essa angústia que o mundo é. Você é um sinal de esperança, você é o símbolo daquilo que Jesus veio para fazer neste mundo, fazer nova todas as coisas. Sinal da beleza de Deus. Sinal que nesse mundo de desencantamento existe gente boa. Que num lugar de morte você é o sinal de vida. Então brilha. Vai lá e brilha, vai lá e arrebenta, vai lá e faz. Não como um trabalho errado. Não é para brilhar, para ser como todo mundo. É para fazer e ser nas pequenas coisas. E o interessante, né? Que quando a gente lê, tem um desafio aqui, apegue-se firmemente à mensagem da vida. Paulo está dando algumas coisas. Contudo, me alegrarei. E ele vai falando isso. Ele fala para a gente não murmurar, né? Parte do texto aqui. Apegue-se à mensagem da vida, então no dia que Cristo voltar, me orgulharei, né, de vocês terem feito um bom trabalho. O começo do texto é uma coisa interessante. O versículo 12 eu não li. Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora estou longe, é ainda mais importante que faça o trabalho com afinco, obedecendo a Deus com reverência e temor. Gente, ele está falando, quando eu estava aí, vocês estavam meio que fazendo assim, meio que olhando para aquilo que eu estava, como se eu estivesse tomando a lição. Eu estivesse de olho, supervisionando vocês. Agora eu não estou aí com vocês, mas vocês devem fazer como se eu tivesse. Vocês devem fazer sabendo que se você estava precisando de costa larga, está precisando de respaldo, faz, pensando que eu estou junto com vocês. Faz pensando que eu estou junto com vocês, sem murmurar. Esse é o nosso desafio. Porque o povo de Israel, ele era o povo da murmuração. E o povo que reclamava. Eles estavam de frente a uma mudança, né, saindo da escravidão, saindo do que significava morte e pecado, eles estavam saindo do que significava isso, né, de angústia, e eles estavam o tempo todo reclamando. Então, gente, nós estamos no meio de uma geração perversa. Isso é fato, você sabe disso. Nós estamos no meio disso, então não se surpreenda com essas coisas. E a gente vai fazer o que é melhor diante dessas circunstâncias. Nós sabemos que as coisas são difíceis. Nós sabemos que o dólar está alto, o combustível está alto. Nós sabemos disso. A gente pode reclamar disso, a gente pode falar disso, mas a gente já sabia que esse mundo seria assim. Nós não estamos pegos numa surpresa. Nós sabemos que passaríamos por isso. A palavra indica isso para nós. Então, se tudo mudar para pior, se tudo mudar para melhor, não esqueça quem você é. Não esqueça quem você é. Você é de Jesus. E agora, já indo para a nossa ceia, quando Paulo está terminando o texto, ele fala uma coisa interessante, a partir do versículo 17, contudo me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos vocês participem dessa alegria. Sim, alegrem-se, e eu me alegrarei com vocês. A gente pode se alegrar
por estar vivendo esse desafio. Se alegrar porque a gente pode olhar para a situação desse mundo e falar: não estou deixando que essa geração perversa entre e me tire a esperança. A esperança de que tudo isso vai mudar. Né? O Lucas cantou na última canção aqui que vive está o Filho de Deus, que é Jesus. Ele venceu a morte. Ele foi o primeiro, o primogênito. E que nós também vamos fazer isso. Essa geração que caminha por um caminho de morte, nós somos o sinal de vida. Jesus foi o primeiro de muitos e nós estamos nesse caminho também, no caminho da vida. Então, quando a gente está nessa geração perversa, nós temos essa mensagem que é de vida. Essa mensagem que, nesse mundo de angústia e sofrimento, é uma mensagem de esperança. Olha só o que está em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, a gente tem uma das narrações, né, dos evangelhos, de como foi aquela ceia que Jesus mesmo estava preparando para a gente. E ele estava num ambiente desse. Aliás, Jesus estava nesse ambiente corrompido, nesse ambiente onde as coisas não estavam funcionando, nesse ambiente de gente perversa. Inclusive na mesa com ele tinha alguém que era seu traidor. Ele estava nesse ambiente onde tudo conspirava contra ele. Naquelas últimas semanas ele estava fugindo. Ele estava se escondendo, porque os homens já queriam matá-lo. Ele já tinha o sinal vários elementos dessa perseguição. Os sinais de que o fim da vida dele estava perto era eminente pela perseguição. Mas era também porque ele profetizava, porque ele dizia o que ia acontecer. E quando ele está ali naquele momento sentado com os discípulos, ele serve o jantar. E ele está conversando com eles e contando para eles o que vai acontecer. As próximas horas, logo depois daquele jantar, era um momento de muita angústia para Jesus. Aquele jantar era o último momento que ele tinha talvez de uma reflexão sem estar com a dor enorme, né? Porque logo depois, naquela noite, ele ora e o seu suor é como gotas de sangue. Ele está no meio dessa angústia, mas ele ainda está num momento ainda de controle. Ele ora por nós, né? Naquele momento, ele ora pelos discípulos, ele ora por si mesmo. E naquela mesa, na hora que ele para, eu imagino ele enchendo os copos, ele conversando, ele fala que esse é o meu corpo. Porque esse é o meu corpo. Ele aponta para o pão e fala, esse é o meu corpo. E o pessoal não estava entendendo direito o que estava acontecendo. Se de algum jeito hoje é difícil da gente compreender a ceia, imagina para aquelas pessoas a primeira ceia. Esse é o meu corpo. Ele aponta para... Por isso nós consideramos que é um símbolo, porque na primeira ceia o próprio Jesus estava ali. Por isso nós consideramos que é um símbolo. Ele aponta, esse é o meu corpo. Esse é o símbolo da nova aliança que eu faço com vocês. Então eles começam a compreender tudo isso um pouco depois, na hora que... Eu imagino que Mateus, quando escreveu isso, ele compreendia muito mais do que aqueles que estavam ali vivendo o momento da primeira ceia. E nós podemos compreender mais ainda. E naquele momento, Jesus está falando, esse é o meu corpo. Ele entregou, dividiu para os discípulos ali, cada um beba, cada um coma. Esse é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Preste atenção ao que eu lhes digo. Não voltarei a beber o vinho, até aquele dia em que com vocês beberei o vinho novo
no reino do meu Pai. Eu não vou beber de novo. Eu estou tomando essa ceia aqui. Eu não vou tomar a ceia de novo. Ele estava dizendo para eles isso. Isso que eu estou fazendo aqui é com vocês, é a próxima vez que eu vou fazer. Vai ser um momento muito especial. Porque a próxima vez que eu for tomar a ceia, eu vou tomar com aquelas pessoas que brilharam como estrelas em um mundo de escuridão. A próxima vez que eu vou tomar essa ceia, eu vou estar junto com aquelas pessoas que no meio de tanta mudança, eles não esqueceram quem eles eram. No meio de tanto sofrimento, eles não esqueceram quem eles eram. No meio de uma geração corrupta, no meio de corrupção, no meio de tantos bandidos, no meio de tanto mal, no meio de tanta perversidade, eles não esqueceram quem eles eram. Eu vou tomar a próxima ceia. A próxima vez que eu vou tomar o vinho, a próxima vez que eu vou comer esta ceia desse jeito, comer o pão e tomar o cálice, vai ser no dia que eu estiver junto com as pessoas que foram um símbolo de esperança em um mundo perverso e corrompido. Vai ser com aquelas pessoas que compreenderam a mensagem diante de sofrimento. Compreenderam e no meio de sinais de morte, no meio de uma religião usada como capital político, no meio de uma religião que só representa domínio e controle, no meio de uma religião legalista, onde aqueles enfrentaram isso para viver a verdadeira fé, sendo a noiva de Cristo, sendo o sacerdócio real, sendo a família real, sendo o povo de Deus, sendo gente que revela o poder dele. Eu só vou tomar a ceia de novo o dia que a Cris puder tomar junto. Eu só vou tomar a ceia de novo o dia que a Simone, a Beth, o Adriano, a Kátia, a Monique, o Caio, o Renato, a Aline, a Natália, o Ulisses, a Ana, a Júlia, o Lucas, o dia que eles, porque não esqueceram quem são, no meio de uma geração corrompida, que foi difícil, num trabalho difícil, numa faculdade difícil, no meio de uma família que pressionava, no meio de uma situação corrompida, eles foram a luz, o farol de esperança, o símbolo de esperança, o símbolo que apresenta sinal da beleza de Deus, sinal de que as coisas não eram para ser assim, sinal de que tudo podia ser diferente. Eu só vou tomar ceia de novo no dia que eu tomar com aquelas pessoas que são a luz no meio das trevas, que foram durante a sua vida. Naquele dia, a gente vai estar lá. Eu vou estar lá com vocês. E como Deus ele é carinhoso, eu tenho certeza que vai ter um lugarzinho para a gente. Então imagina que a Bíblia fala que isso vai ser um grande banquete. Um grande banquete. Tem algumas pessoas que já morreram, parentes nossos, que morreram em Cristo, que já estão lá. Eu queria que você olhasse com os olhos da fé agora e fizesse uma viagem agora. Olhasse com os olhos da fé. Um salão de festas enorme, enorme. Muitas mesas, muitos lugares vazios ainda. E muita gente está lá, já sentada, comendo as entradas, esperando a hora que a gente chega, a hora que eu chego, a hora que você chega. E na hora que a gente chegar, dia de festa, dia de alegria. Eu acho que na hora que você chega, eu não sei quem você ama que já está lá, que vai vir te abraçar. Eu sempre penso que naquela hora, Jesus me abraça. Ele me abraça, eu tenho certeza que eu vou reconhecer Ele na hora. E vai ser aquele abraço apertado, que abraça, aperta, segura. Sabe aquele abraço que você abraça, solta, olha no rosto e abraça mais uma vez? Vai ser assim.
E ali, como o próximo para me abraçar, vai estar meu pai. E logo meu avô e minha avó. Meu outro avô e minha outra avó. Meu vodrasto. Mais gente, amigos, pessoas que foram antes de mim. Gente que aceitou Jesus porque um dia as roupas que eu não usava mais, mandei para uma missão. E um missionário usou aquela roupa para falar de Jesus. Como oportunidade, aquela roupa que eu nem usava mais. Vai estar lá aquela pessoa que eu nem sabia, eu falei aqui no começo, que a gente juntos aqui, né, tô falando do Lucas, o Pedro também já teve algumas vezes, num trabalho de rua, de praça, não sei onde, de repente a pessoa está lá e fala, foi um dia lá, eu ouvi vocês falando de Jesus. Esse dia vai ser maravilhoso. E a gente vai estar todo mundo junto, num grupo de pessoas que não esqueceram quem eram no meio de uma geração corrompida e perversa. Prepara a ceia aí, a gente vai tomar junto, o Lucas vai tocar uma canção, e já eu volto aqui para a gente tomar junto. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu. Para satisfazer o Criador, ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. Para satisfazer o Criador, ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a
vida amarga para nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Bom, espero que você tenha pego aí os elementos. Deco, pode servir aqui? Eu esqueci de pegar. Então, nessa figura que eu convidei vocês para imaginar, né? Naquele momento especial ali, onde Jesus vai estar comigo, com vocês. E uma coisa que é interessante, eu gosto de pensar nisso, é que a gente vai estar um do lado do outro. Porque ele não é possível que ele tenha nos chamado para a gente chegar lá e a gente sentar todo mundo espalhado. A gente vai estar pertinho nessa hora. Nessa hora a gente vai ter essa sensação de Paulo. Valeu a pena a gente ter corrido. Nesse caso aqui é corrido junto, né? A sensação, o texto está falando aqui para a gente não ter a sensação. Paulo dizendo, eu não quero ter a sensação de ter corrido em vão. E aqui a proposta é que a gente naquela hora vai tomar a ceia, vai olhar um para o outro e vai dizer, valeu a pena a gente andar junto. E a gente vai saber o que significou para cada um. A gente vai se olhar e vai saber a luta de cada um. A gente vai olhar para cada um e vai lembrar da história de cada um. Vai lembrar da luta que foi ser a referência nessa geração perversa e corrompida. Qual foi o desafio de cada um? Porque para um são funcionários ou subordinados que não trabalham. Para outro é ter um chefe, um diretor que é cruel. Para outro é uma família difícil. Para outra é viver uma vida solitária. Para outro, viver uma vida solitária. Para outro é ter filhos que são difíceis e difícil trato. Para outro é ter pai e mãe que não querem se comunicar. Cada um naquela hora a gente vai se olhar e falar assim, valeu a pena ter corrido no meio de uma geração, cada um carregando a sua cruz, cada um carregando a sua dificuldade, mas a gente brilhou, a gente não esqueceu quem a gente era no meio de tanto sofrimento. E Jesus, quando olhava para os discípulos, ele estava olhando para a história deles. E quando ele olhar para a gente, vai ter a ver com a nossa história. Então eu quero que a gente coma o pão e beba o cálice, lembrando daquilo que Jesus fez por nós, fez por mim e por você. Senhor, obrigado por Jesus. Obrigado pela salvação que nós temos. Obrigado pelo poder que nós temos à nossa disposição. A libertação do pecado, o perdão dos pecados. Obrigado porque Jesus morreu por nós. Obrigado porque o Espírito Santo de Deus foi mandado para a gente, no meio dessa geração cheia de sinais de perversidade, sinais de morte, o Senhor chama a gente para viver a vida, ser um símbolo de esperança, ser um símbolo de que o Senhor está atuando e mostrando que o Senhor não nos criou para ser desse jeito. O Senhor não criou o mundo para viver preso na perversidade e na morte. O Senhor nos criou para a vida. E o Senhor está fazendo nova todas as coisas. Senhor, usa-nos para transmitir essa mensagem. Nosso desejo é que mais pessoas creiam,
experimentem essa transformação, que vale a pena ser um discípulo de Jesus, que vale a pena ser transformado por Jesus, que vale a pena viver e andar como discípulo de Jesus, nunca esquecendo de quem nós somos. Em nome de Jesus. Amém.